A verdade proibida sobre o arcanjo Rafael, que quase ninguém te mostrou. Existe um nome que raramente é mencionado nos púlpitos, mesmo sendo carregado de luz, poder e missão divina. Um nome que por séculos foi sussurrado entre os monges, invocado em orações antigas e escondido sob o véu dos textos apócrifos. Um nome que muitos cristãos nem sabem que aparece na Bíblia. Rafael. O arcanjo da cura, do consolo e das travessias invisíveis entre o sofrimento e a restauração. Mas por que quase ninguém fala sobre ele? Porque seu nome, diferente de Miguel ou Gabriel, foi deixado à margem do ensino popular nas igrejas. E o mais importante, o que esse silêncio revela sobre o que ele realmente representa? O que Rafael está fazendo agora silenciosamente no pano de fundo espiritual do mundo? Pouca gente sabe, mas a presença de Rafael na história bíblica é como uma semente escondida no solo, discreta, mas carregada de transformação. Ele não aparece em cenas de guerra como Miguel, não anuncia profecias apocalípticas como Gabriel. Rafael age em outra frequência, menos a do invisível, do que sara, do que renova, do que liberta sem barulho. E talvez por isso sua figura tenha sido silenciada ao longo dos séculos, porque revela um Deus que cura por meio do escondido, do marginal, do que não se exibe. Mas quando você descobre quem é Rafael de verdade, algo muda, porque sua missão na Terra não foi só guiar Tobias em uma jornada. Foi representar o caminho que todo ser humano precisa trilhar, da cegueira à visão, da perda à restituição, da dor à redenção. Rafael é mais que um anjo. Ele é um espelho espiritual do processo de cura que o céu quer operar na sua vida e que o inimigo faz de tudo para te impedir de ver. Nesse, você vai descobrir 5 verdades espirituais e bíblicas sobre o arcanjo Rafael que foram escondidas ou esquecidas. Revelações que vão mexer com sua fé, abrir seus olhos e talvez como Tobias, curar aquilo que há tempos você já achava incurável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas conhecimento, é restauração. Vamos começar pela Bíblia. E lá num livro que muitos nem sabem que existe, o nome de Rafael brilha com uma força misteriosa e inegável. Antes de seguirmos, respire fundo e pense. Será que há algo na sua vida que precisa ser restaurado? Uma dor antiga, uma ferida espiritual, uma perda que você carrega em silêncio? Talvez este vídeo seja o começo da sua resposta. Ou melhor, talvez seja o próprio Rafael, em silêncio, guiando você até aqui. Vamos começar. Rafael na Bíblia e nos textos antigos, no Antigo Testamento, há um livro que muitos cristãos sequer conhecem. Um texto retirado das versões protestantes da Bíblia, mas que sobreviveu por séculos como parte da tradição cristã primitiva. O livro de Tobias, e é ali, nesse registro quase esquecido, que o arcanjo Rafael aparece de forma explícita e poderosa. Ele não surge entre relâmpagos, nem em visões apocalípticas. Ele entra em cena como um viajante, um homem misterioso que se oferece para acompanhar Tobias, o filho de Tobit, em uma jornada perigosa por uma terra distante. Só mais tarde, Tobias descobre a verdade e o homem que o guiou, o defendeu e o ensinou era, na verdade, um dos 7 anjos que estão diante do trono de Deus, o arcanjo Rafael. A missão de Rafael é dupla: curar a cegueira física do velho Tobit e libertar Sara, a futura esposa de Tobias, de um espírito demoníaco que matara seus 7 maridos anteriores. Em outras palavras, Rafael representa a cura de 2 tipos de escravidão, a da carne e a do espírito. E isso tem implicações profundas. Na tradição espiritual, a cegueira sempre foi símbolo da ausência de discernimento, da escuridão interior que impede a alma de enxergar o que é verdadeiro. Rafael, ao curar os olhos de Tobit com o fel de um peixe, não está apenas operando um milagre físico. Ele está revelando o mistério da cura que vem do sofrimento, da salvação que se esconde até mesmo nas coisas que assustam. O peixe que quase devorou Tobias se torna um instrumento da cura. O veneno se torna remédio. O medo se transforma em libertação. Isso é Rafael, o anjo que cura, mas cura através da verdade, da revelação e do confronto com o invisível. E a mais, Rafael liberta Sara do espírito maligno chamado Asmodeu, o mesmo nome que antigas tradições judaicas e gnósticas era associado à luxúria, à opressão espiritual e ao engano emocional. O arcanjo não apenas afugenta esse espírito, mas o aprisiona, restabelecendo a ordem espiritual e preparando o terreno para a união sagrada entre Tobias e Sara. Curiosamente, em todo esse processo, Rafael nunca exige adoração. Ele só revela sua identidade no fim da missão, quando tudo já foi cumprido. Então diz: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor. Essa frase carrega um eco celestial. Ele não é um anjo qualquer. Ele está diante do trono, ele ouve diretamente os decretos divinos. Ele é enviado não como um servo qualquer, mas como um mensageiro de cura e restauração autorizado pelo céu. Então Rafael sobe,
desaparece da vista. Não porque deixou de existir, mas porque cumpriu sua missão. E aqui está um dos aspectos mais fascinantes de Rafael, sua atuação invisível. A Bíblia diz que ele age como um guia disfarçado, um anjo que caminha entre os homens sem que percebam. O próprio Tobias o viu como um simples homem viajante. E essa imagem do anjo oculto, ela é profundamente simbólica. Quantas vezes você já foi ajudado por alguém que apareceu por acaso? Quantas vezes uma resposta, uma cura, uma palavra surgiu na hora exata como se viesse de outra dimensão? Rafael representa essa intervenção silenciosa, mas poderosa, que toca a vida humana nos bastidores, mas há transformação. Nos textos apócrifos e nas tradições místicas judaicas e cristãs, Rafael continua sendo descrito como o anjo da medicina, da restauração, do caminho certo. O livro de Enoque o chama de aquele que cura a terra. Isso mesmo, não apenas indivíduos, mas o planeta inteiro. Há quem diga que ele ainda atua protegendo regiões inteiras de colapsos espirituais. Há orações antigas que invocam Rafael contra pestes, epidemias e até desastres naturais. Ele é visto como o guardião das fronteiras espirituais entre o visível e o invisível. Na Cabala, ele é associado a Sefira Tiferet, o ponto de equilíbrio entre misericórdia e justiça. Isso reforça seu papel como restaurador do equilíbrio cósmico. Não apenas o curador das feridas humanas, mas aquele que corrige os desequilíbrios espirituais da criação. E aqui entra uma reflexão profunda. Quantas vezes você se afastou do seu caminho, sentiu-se perdido, doente por dentro, sem direção, e mesmo assim algo ou alguém te colocou de volta no rumo? Rafael se apresenta que aponta o caminho. Ele não impõe, ele conduz, ele não grita, ele sussurra, ele não força, ele inspira. Ele representa o amor silencioso de Deus, que cura até mesmo quando você não percebe que está sendo curado. Há também uma conexão direta entre Rafael e o próprio Cristo. Ambos são enviados, ambos curam, ambos enfrentam o mal e libertam os oprimidos. E ambos são rejeitados, incompreendidos, ocultos. Rafael é nesse sentido uma prefiguração do Espírito que guia os passos do justo mesmo no vale da sombra da morte. Ele é o anjo que cura os olhos para que o coração veja, que derrota o mal, para que o amor floresça, que caminha ao nosso lado sem precisar ser notado. E esse simbolismo o torna um dos arcanjos mais profundamente conectados ao nosso cotidiano, porque todos nós em algum nível precisamos ser curados. Todos temos cegueiras, todos enfrentamos demônios invisíveis. E todos em algum momento da jornada precisam de um Rafael. A pergunta é, você já reconheceu a presença dele na sua vida? Rafael e as curas invisíveis de hoje. Há um tipo de cura que não acontece nos hospitais. Um tipo de milagre que não tem laudo médico nem remédio visível. Acontece na alma, no silêncio, no escuro. E quando você menos espera, percebe que algo dentro de você começou a mudar e não foi por causa de terapias ou conselhos humanos. Foi algo diferente, mais alto, como se uma mão invisível tivesse tocado seu espírito. Muitas pessoas relatam esse tipo de experiência. Um câncer que regride sem explicação. Um trauma que cicatriza de dentro para fora. Uma depressão que some como a névoa ao nascer do sol. E, embora muitos descartem isso como coincidência ou efeito placebo, a verdade é que existem forças em ação que os olhos não conseguem captar. E é nesse campo invisível que Rafael opera. Ele é o anjo das curas que não aparecem em radiografias. O mensageiro que restaura não apenas o corpo, mas o sentido de viver. E isso é o que torna sua presença tão misteriosa, menos e tão vital. Há relatos impressionantes em várias partes do mundo. Uma mulher no México, desesperada após um diagnóstico terminal, conta que sonhou com um homem vestido de branco, com olhos intensos e voz firme. No sonho ele dizia: "Você ainda não terminou sua missão." Quando acordou, sua dor havia cessado. Dias depois, exames mostraram que o tumor havia desaparecido. Ela nunca soube explicar o que aconteceu, mas guarda até hoje uma pequena imagem de São Rafael em seu quarto como lembrança daquele sonho. Outro caso vem do interior da Itália, onde um homem cego de nascença afirmou ter visto uma figura luminosa durante um coma induzido por causa de um acidente. Ao voltar à consciência, seus olhos ainda não viam menos, mas sua vida mudou completamente. Tornou-se conselheiro espiritual, dedicando seus dias a ajudar outros a enxergar além do que os olhos podem ver. Ele dizia: "Eu era cego, mas agora enxergo, e não é com os olhos." São histórias assim que reforçam o papel simbólico de Rafael. Ele não é apenas um curador do corpo. Ele é o restaurador da alma. A medicina pode atuar no físico, mas há feridas que nem mesmo os melhores cirurgiões conseguem alcançar. O medo crônico, a culpa paralisante, o vazio espiritual. E é exatamente nesses abismos que Rafael desce. Nos tempos antigos, Rafael era invocado em rituais de purificação, banhos espirituais e orações de livramento. Não porque fosse um santo qualquer menos,
mas porque sua energia espiritual estava associada à água viva, à luz dourada, à renovação. Na tradição esotérica cristã, ele é o anjo do leste, o ponto de onde nasce o sol. Ou seja, ele representa o começo de tudo, o retorno à vida, a cura que vem com a alvorada. Na arte sacra medieval, Rafael aparece muitas vezes com um bastão de viajante, símbolo de sua jornada constante entre os mundos. Em outras, segura pequena peixe lembrança do milagre em Tobias, mas sempre seus olhos são serenos, como os de quem vê mais do que pode ser dito. E talvez por isso, em tempos modernos, Rafael nunca deixou de ser buscado. Igrejas dedicadas a ele continuam de pé. Orações antigas ainda são sussurradas por mães, doentes e viajantes. Seu nome aparece em sonhos, visões e coincidências que mudam o rumo de vidas inteiras. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Muitas vezes pensamos que o mal age apenas através de guerras, pragas e catástrofes, mas a verdade é que ele também se infiltra em sistemas, em culturas, em relacionamentos. Corrói o amor, apaga a esperança, enriquece os opressores e esmaga os justos. E é exatamente nesse campo espiritual que Rafael atua como restaurador da justiça invisível. O livro de Enoque, um texto antigo que narra as visões celestiais do patriarca Enoque, diz que Rafael foi encarregado por Deus de curar a terra e amarrar Azazel, um dos anjos caídos, que ensinou o mal aos homens. Rafael, portanto, é um guerreiro, mas seu campo de batalha é o interior do ser humano. É onde se decidem os destinos. Ele entra em lugares onde a lógica falha. Ele toca o que está apodrecido e restaura. Ele não apenas cura o doente, mas cura o mundo através do doente. Porque quando uma alma é curada, ela se torna canal de cura para outras. E esse é um dos maiores segredos espirituais do universo. Toda cura verdadeira é contagiosa. Um coração restaurado pode transformar famílias, uma mente liberta pode revolucionar gerações. Uma pessoa curada por dentro pode ser instrumento da redenção de muitos. E Rafael é o anjo que dispara esse processo. Ele não traz fama, não pede templos, ele só quer cumprir a missão. E depois parte, deixando como único rastro a mudança. Pense agora em sua vida. Há algo que você carrega em silêncio? Uma dor antiga, uma culpa profunda, um trauma que ninguém vê? Talvez você já tenha pedido cura, mas ela não veio como esperava. Talvez em vez disso vieram pessoas certas. Situações que te tiraram da zona de conforto, ou até pedras que te fizeram despertar. E se isso já for Rafael agindo, porque a cura muitas vezes começa com um colapso. Assim como o veneno do peixe se tornou o remédio para Tobit, assim também as feridas que você viveu podem se tornar a medicina para sua alma. Rafael é o anjo que transforma a tragédia em redenção, que vira o deserto em caminho, que planta jardins no meio das ruínas. E tudo isso sem pedir crédito. Ele cura e vai embora. Ele age e desaparece, porque o importante nunca foi que ele fosse reconhecido, o importante é que você seja restaurado. E esse é o maior sinal de sua presença. Quando algo dentro de você muda, e você nem sabe por quê. Rafael e o século da ferida. Porque a humanidade precisa dele agora mais do que nunca. Vivemos a era da ferida. E não se trata apenas de doenças físicas. Há uma dor que ultrapassa as estatísticas dos hospitais e invade o coração das cidades, das famílias e das almas. Uma geração marcada por ansiedade crônica, isolamento, pânico, vícios emocionais e uma espiritualidade sufocada pelo barulho do mundo. Nunca se falou tanto em cura, mas nunca estivemos tão doentes por dentro. E é exatamente nesse cenário que a presença de Rafael se torna mais urgente, simbólica e mais necessária. Ele é o anjo que atua quando as curas convencionais falham, quando a alma adoece de tanto correr atrás do que não preenche. Quando o coração sangra em silêncio e nem os mais próximos percebem, ele cura o que corrompe. E nesse século essa missão se tornou gigantesca. Pense nas epidemias do nosso tempo. Não apenas as pandemias biológicas, mas as doenças da alma, o egoísmo sistêmico, a perda do sagrado, a banalização do corpo, a idolatria do sucesso, o abandono dos pais, o vazio dos filhos. É como se a humanidade tivesse esquecido seu próprio centro e começasse a definhar, mesmo em meio ao avanço da tecnologia. Rafael entra como um sinal de céu. Um lembrete de que a verdadeira saúde começa dentro, de que não adianta o progresso se o coração está apodrecendo, de que não há vacina para a alma menos exceto o reencontro com a luz. E é por isso que mais do que nunca, precisamos resgatar a simbologia desse arcanjo que cura. Na tradição hebraica, cada anjo possui um nome que revela sua função. Rafa significa curar, e El é Deus. Rafael, portanto, é literalmente Deus cura. Mas repare, não é um Deus que cura, é Deus cura. O nome já é uma ação, uma presença, um movimento do alto. Isso significa que quando Rafael age, não é apenas um anjo em missão. É o próprio Deus curando através dele. Ele não age por conta própria.
Ele é um canal, um reflexo, um raio da vontade divina. E essa percepção muda tudo, porque nos leva a entender que, quando pedimos cura, estamos na verdade abrindo a porta para uma presença maior do que o entendimento humano. Estamos permitindo que o céu toque a terra menos por meio de mensageiros invisíveis como Rafael. E o mais belo é que essa cura nem sempre é o que esperamos. Às vezes o corpo continua enfermo, mas a alma se acende com uma luz nova. Às vezes a doença permanece, mas vem acompanhada de uma força inexplicável, de uma paz que desafia a lógica. Rafael não é um mágico, ele é um restaurador da essência. E muitas vezes ele cura ao nos ensinar a carregar a cruz com dignidade. Isso é cura. Para o mundo, não. Mas para o céu, é o maior milagre. Estamos tão acostumados a pedir soluções que esquecemos de pedir sentido. Rafael nos traz isso, sentido. O sentido da dor, o propósito do sofrimento. A luz que pode nascer das trevas. Ele nos faz lembrar que não existe noite eterna. E que toda ferida, se entregue nas mãos certas, pode se tornar uma fonte de vida. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos entender. Rafael não age apenas individualmente. Ele também opera sobre nações, sobre culturas, sobre cidades, quando um povo se distancia de sua vocação espiritual. Quando a injustiça se instala como norma, quando o amor é substituído por ambição, há um tipo de enfermidade que contamina tudo. A economia, a arte, a política, a educação, tudo começa a ruir por dentro. E é aí que Rafael pode ser invocado. Como no passado, quando curou a cegueira de Tobit, ele pode curar hoje a cegueira espiritual dos povos. Pode inspirar líderes justos, pode despertar corações dormentes, pode curar feridas históricas. Mas para isso, precisa ser chamado. Precisa que a humanidade volte os olhos para o céu e diga: com humildade, cura-nos, Senhor. Esse clamor é como um sinal que ativa os exércitos celestiais. E Rafael é um dos primeiros a responder. Ele não precisa de microfones nem holofotes. Ele atua onde há fé sincera, mesmo que silenciosa, onde há lágrimas escondidas, onde há um clamor que sobe mais alto que as palavras. Talvez você já tenha sentido isso. Uma paz que chegou do nada. Um consolo no meio do desespero. Uma música que tocou na hora exata. Um sonho que te acalmou. Um pensamento que trouxe coragem. Tudo isso pode ter sido Rafael, porque sua presença não é anunciada, ela é percebida. E agora, neste exato momento da história, a humanidade está diante de uma encruzilhada. Continuar correndo atrás de curas vazias ou voltar-se para o centro onde toda a cura verdadeira começa. Rafael é o símbolo desse retorno. E ele não caminha sozinho. É comum, em visões místicas e relatos espirituais, que Rafael seja acompanhado por outros arcanjos em missões de restauração coletiva. Ele cura, Miguel protege, Gabriel anuncia. Juntos, formam uma tríade celestial que representa as ações fundamentais de Deus: restaurar, proteger, revelar. Quando você começa a perceber esses movimentos, tudo muda. Você deixa de ver a vida como uma sequência de coincidências e começa a enxergar a sinfonia invisível do céu atuando nos bastidores. Rafael é uma nota dessa música. Uma nota suave, mas poderosa. Uma nota que penetra até os ossos e diz: você ainda tem missão. Levanta. Eu estou aqui. E se você escutar essa nota, saiba que não está sozinho. Há um anjo caminhando ao seu lado. Talvez você não veja. Talvez nunca ouça sua voz. Mas a cura virá. Às vezes, em silêncio. Às vezes, em lágrimas. Às vezes por caminhos que você jamais esperaria. Mas ela virá. Porque Rafael ainda caminha entre nós e sua missão ainda está em andamento. O último chamado do curador invisível. E Sergipe Rafael estiver tentando falar com você. Talvez tudo que você viveu até aqui tenha sido um lento preparo para um encontro que ainda não aconteceu. Talvez aquela dor que você não entende, aquela perda que te destruiu, aquela espera que parece não ter fim. Talvez tudo isso esteja apontando para uma coisa só: o momento em que sua alma se encontrará com o toque silencioso de Rafael. E a pergunta é: você vai estar pronto? Porque o arcanjo Rafael não é um personagem do passado. Ele é uma realidade espiritual do presente. Uma manifestação ativa da misericórdia divina. Ele ainda caminha entre os homens. Ainda aparece nos sonhos. Ainda toca os que choram em silêncio. Ainda restaura os que pensam que já não tem mais conserto. Rafael nunca deixou de agir. Fomos nós que deixamos de perceber. Vivemos anestesiados, perdidos em distrações, buscando alívio quando o que precisamos é cura. Confundimos contentamento com preenchimento. Seguimos acumulando bens, títulos, validações enquanto por dentro sangramos. Rafael então se aproxima, com passos leves, invisível aos olhos, mas nitidamente percebido no espírito. Ele não invade, ele espera o convite. Ele respeita o tempo da alma, mas quando vê que a dor se tornou oração, ele desce. E quando desce, tudo muda. Às vezes não por fora, mas por dentro.
Porque há curas que não brilham, mas salvam. Há curas que não aparecem no corpo, mas libertam o espírito de grilhões invisíveis. Há curas que não são noticiadas, mas são registradas no céu. E essas são as mais preciosas. Talvez você já tenha sido curado por Rafael e não percebeu. Talvez aquele dia em que você pensou que não suportaria mais e mesmo assim acordou no dia seguinte foi ele. Talvez aquela visita inesperada, aquele versículo que apareceu do nada, aquela criança que te sorriu no momento certo, talvez tudo isso tenha sido Rafael. E talvez ele esteja te chamando agora. Não com uma voz audível, mas com uma inquietação que cresce dentro de você. Um desejo de voltar a descer, a conectar, de buscar sentido onde antes havia apenas dor. Se isso está acontecendo, preste atenção, porque o céu não grita, ele sussurra. E o arcanjo Rafael é o anjo dos sussurros divinos. Ele fala quando o mundo silencia. Ele cura quando o orgulho cede lugar à entrega. Ele aparece quando o coração decide confiar. Mas há algo ainda mais profundo. Rafael não cura apenas por misericórdia. Ele cura por missão. Cada pessoa restaurada por ele se torna um canal de restauração para os outros. A cura não é o fim, é o começo de um chamado. O toque de Rafael não é só consolo, é convocação. Ele não quer apenas te restaurar, ele quer te transformar em instrumento da cura divina no mundo. E isso muda tudo, porque se você recebeu uma ferida, foi porque carrega uma missão. E se recebeu uma cura, é porque deve levá-la adiante. Rafael cura para levantar curadores. Ele toca o coração para que o coração toque outros. Ele abre os olhos para que você enxergue os que ainda estão cegos. Você não foi salvo para ficar parado. Foi salvo para salvar. Foi restaurado para restaurar. Foi encontrado para buscar. E esse é o chamado final de Rafael. Transformar curados em curadores. Ele quer que você leve a luz onde ainda há sombra. Que você compartilhe consolo onde houver desespero. Que você seja paz onde houver conflito. E isso não exige grandes feitos. Às vezes um abraço cura mais do que um remédio. Uma escuta sincera vale mais que 1000 sermões. Uma oração silenciosa feita no meio da noite pode mudar destinos. Isso é ser canal de Rafael. Isso é participar da missão do céu. E se você aceitou essa missão, não tema. Porque Rafael caminha ao seu lado, ele não te abandona. Mesmo quando tudo parecer escuro, ela estará lá. Talvez em silêncio, talvez invisível. Mas porque quem é tocado por Rafael nunca mais está sozinho. Agora olhe para dentro de si. Sinta. Existe alguma ferida que você ainda carrega? Alguma dor que você ainda não entendeu? Algum vazio que nenhuma palavra conseguiu preencher? Então agora é a hora. Feche os olhos, respire fundo e diga a Rafael: eu permito, é simples, mas é real. Porque quando a alma se abre, you say move. E talvez neste exato instante o anjo da cura esteja se aproximando de você, trazendo não apenas alívio, mas transformação, trazendo uma nova história, uma nova luz, uma nova missão. E se você acreditar, tudo pode começar hoje. Que Rafael te toque, que Deus te cure e que por meio de você outros também sejam alcançados, porque o mundo ainda sangra, mas os curadores invisíveis ainda caminham entre nós.